sobre M, da rua Helena 2 sobre 1. Se você somar com 2 sobre 1, não dá 2 sobre 2. Exatamente. Lembrei disso agora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aquele dali foi... Um crime. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente termina de falar sobre domínios euclidianos e exatamente o que falta para terminar de falar sobre domínios euclidianos é exatamente a gente generalizar o algoritmo de Euclides para esses tipos de domínio e o teorema de Bezout, que era algo que a gente... são propriedades dos inteiros que a gente quer generalizar para determinados domínios, em particular domínios euclidianos. Então, deixa eu só relembrar aqui da aula passada o que realmente eram os domínios euclidianos. Tá? Então, são domínios de integridade junto com uma função euclidiana. Tá? E o que é essa função euclidiana? Ou seja, é uma função que vai dos não nulos do anel em N, que satisfaz duas condições. A primeira é epsilon de A é sempre menor ou igual do que epsilon de AB, para quaisquer AB não nulos, tá? E 2, satisfaz uma espécie de algoritmo da divisão. A é igual, existe, né? AB, desculpa, E, R, no anel, tá o quê? A é igual a BQ mais R, e o epsilon de R é menor do que o epsilon de B. Tá? Esse são os domínios euclidianos. Basicamente é dizer que tem uma espécie de algoritmo da divisão. Exemplo, a gente viu 3 exemplos na aula passada, que eram os inteiros, obviamente, onde a função euclidiana é exatamente o módulo, os polinômios, onde a função euclidiana é o grau, e a gente viu o anel gaussiano, né? Onde aí a função euclidiana, como ele era um subconjunto dos complexos, você tomava o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Beleza? Eu acho que foi isso que a gente falou na aula passada. Não sei se teve mais alguma coisa, mas... sobre domínios euclidianos, né? Teve mais alguma coisa? A gente só definiu o que era... a gente definiu o que era o MDC. Isso mesmo. E aí a gente definiu o que era o dado AB, elementos do anel, né? Comutativo com unidade, a gente definiu, quer dizer, domínio euclidiano. Não faz sentido. Né? E aí, a gente diz que D é um MDC de A e B, se D divide A e D divide B, e mais ainda, se C divide A e C divide B, então o epsilon de C é menor ou igual do que o epsilon de D. Peraí, a pergunta é o quê, Helena? Se eu dei a resposta da primeira... Da primeira A da lista, não queria interromper a aula. Que lista é essa? Da lista de anéis? É isso? Atividade avaliativa. Deu a primeira do de anéis. Tá. Depois eu pego contigo, então. Tá. Beleza.
Então é isso, maior divisor comum. Então, o que diferencia o maior divisor comum em um domínio euclidiano para os inteiros é que esse cara daqui não necessariamente é único, o do maior divisor comum. Tá? No inteiro a gente tinha uma unicidade, aqui não. Então a gente tem que o MDC, na verdade de EB, é um subconjunto de R. Ah, outra coisa, gente, que eu percebi. Erro que sempre acontece em álgebra. As pessoas confundindo, alguns alunos confundiram o número inteiro com o elemento do anel, ou o elemento do grupo. Na prova eu percebi isso. Então, não cometam esse erro. Muitas vezes a gente fala a característica é um inteiro que quando você toma o elemento do anel, né, operado n vezes, onde esse n é o inteiro, né, dá um neutro. Então, não é que é a operação do anel. Então, muita gente, ou do anel, ou do grupo, né? A ordem de um elemento também. Então, muito cuidado com isso. Tá? O N ali não quer dizer que é um elemento do anel. Então, teve gente que fez essa confusão na hora da solução. Viu? Então, muito cuidado. Então, só chamando a atenção aqui, o MDC é um subconjunto do anel. Então, a gente viu que em polinômios, por exemplo, MDC não é único, pode ter qualquer múltiplo de um MDC, ou múltiplo, você pegando em f de x, né, o anel de polinômio com f corpo, se um polinômio d de x é um MDC, de um f de x e um g de x, então, se eu pegar qualquer constante, né, elemento de f, qualquer elemento do corpo, c d de x também é um MDC. Tá? Então, essa é uma característica do MDC sob domínio euclidiano que não necessariamente acontece nos inteiros. Então, nos inteiros você tem uma unicidade do maior divisor comum. Então, fica bem mais simples de identificar. Aqui não, e isso dificulta um pouco. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Então, a gente vai conseguir a prova do teorema de Bezout para qualquer máximo divisor comum de um domínio euclidiano. Existe, sim, mas o caminho para a prova não é tão rápido quanto é feita para o inteiro. Tá? Então, essa é a principal diferença. Beleza? Então, na aula passada, a gente terminou exatamente aqui, né? O algoritmo de Euclides para domínio euclidiano. E aí a gente vai fazer a prova disso. O que é o algoritmo de Euclides? Quem não lembra, lá para o inteiros, é um algoritmo para você determinar quem é o máximo divisor comum entre dois elementos. De dois números, você faz esse processo, esse algoritmo, consegue identificar quem é o maior divisor comum. Aqui não é diferente, mas você não vai encontrar o maior divisor comum, mas sim um maior divisor comum. Tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, seja R um domínio euclidiano, dado a B elemento de R, onde B é diferente de zero. Se B divide A, então B é um MDC. Não é é um MDC. Caso contrário, aplicamos o algoritmo da divisão repetidamente, e aí a gente consegue encontrar esse RKzinho aqui embaixo, ó, onde esse RKzinho, sim, vai ser o MDC. Vai ser um MDC. Tá? É bem parecido, é análogo ao dos inteiros. A gente vai fazer a prova. Isso aqui, obviamente, a prova desse é análogo à prova, no caso dos números inteiros. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, não. Aí uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou dar logo os passos, né? A gente vai ter o algoritmo de Euclides para determinar um maior divisor comum. Então, esse maior divisor comum, eu sempre vou denotar como RK, tá? Porque entre todos ele vai ser um especial porque ele é obtido pelo algoritmo. E é a partir dele que a gente vai começar a generalizar o teorema de Bezout. Primeiro a gente prova para ele específico e depois a gente consegue provar para qualquer MDC. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, é aquela coisa, né? Se B divide A, tá? Então, B é um divisor
de A e B. Claro, né? Se ele divide A, ele também divide ele mesmo. Então, ele é um divisor de A e B. Tá? A gente precisa mostrar que ele é um máximo divisor comum quando ele divide A. Tá? Então, seja C, um elemento tal que divide A e C divide B. Então, como C já divide B, então, tá? B é igual a C, sei lá, Cx. Um elemento do anel, tá? Do domínio. Então, se esse cara, a gente até já tinha feito isso, mas se a gente tem isso, então o epsilon de C, pela propriedade do epsilon, da função euclidiana, ele sempre é menor ou igual do que o epsilon de C multiplicado por qualquer outro cara do anel. Só que esse cara daqui é o B. Então, de fato, pela definição de MDC, B pertence, é um MDC, tá? E a definição era exatamente essa, ele ser um divisor comum, e para qualquer outro cara que é divisor comum, a imagem da função euclidiana é menor do que a imagem desse cara que você formou como sendo um candidato a ser o MDC, um MDC. Beleza? Ficou claro aí? Simples, né? Agora a gente tem que ver o outro caso. Se B ele não divide A, aí é que a gente tem que fazer um processo. Só que a gente pode aplicar o algoritmo, né? A gente pode aplicar o algoritmo, a gente pode... por ser domínio euclidiano, existem Q1, R1, tal que, tais que A é igual a Q1, B mais R1. Tá? E aí a gente pode fazer de novo. O B, a gente pode seguir. Né? Pode chegar agora o B, comparar o B e o R1. Aí o B vai ter um Q2, R1 mais R2. Pode ir aplicando o algoritmo. Aí aqui eu faço o R1, vai ser igual a um Q3, R2 mais R3. E aí eu posso ir seguindo, tá? Até que vai aparecer aqui. Eu vou até fazer um passo anterior ali. O RK-2 vai ser um QK-1, RK-2. Deixa eu ver aqui. K-3. Não é isso aqui? 2 mais um R, K-1. E vai chegar um momento que ele vai parar. Por quê? Vai chegar um momento que vai acontecer isso. Ó. QK. Não, peraí. O passo a mais que eu queria dar era o anterior. R, K-2, é isso mesmo. QK, RK-1, mais RK. E o último aqui vai ser RK-1, K mais 1, RK. Não é isso? Isso. Mais 0. Porque vai chegar um momento que ele vai parar. Porque aqui, ó. Aqui eu tenho uma condição de que epsilon de R1 é estritamente menor do que o epsilon de B. Aqui eu tenho que o epsilon de R2 é estritamente menor do que o epsilon de R1. Aqui eu tenho que epsilon de R3 é estritamente menor do que o epsilon de R2. Por que que chega um momento que esse cara obrigatoriamente tem que ser 0? Como consegue me dizer aí? Aqui o R em K mais 1 tem que ser 0. Por quê? Porque observe ó, que os RKs, RIs, ele vai decrescendo, a sua imagem decresce estritamente. Ele vai decrescendo estritamente. Ó. Tá vendo? O R1, o epsilon do R1 é menor do que o epsilon de B, o epsilon de R2 é menor do que o epsilon de R1, estritamente. E como a imagem está no conjunto dos números naturais, ele tem um princípio de boa ordem, então ele tem um menor elemento. Então, com certeza, esse cara vai parar em algum momento.
Ele não pode descer infinitamente. Certo? Ok. Exatamente, por isso. Então, vou até escrever isso. Como o epsilon, o RI, decresce estritamente, em N, né? Então, existe um K, tá o quê? R, K mais 1, vai ter que ser igual a zero. E assim, o que é que a gente vai provar? Vamos mostrar que o RK é um MDC. Ele está aqui, ó. E aí, P. Certo? Então é isso que a gente vai mostrar, que o K, aquele K ali, é exatamente o MDC. Aí como é que a gente prova isso? Primeiro é o seguinte. Como é que a gente vai provar isso? Seja C um cara que divide A e C divide B. Um cara que divide A e que divide B. Tá? Aí o que acontece? Se o cara divide A e divide B, pelo primeiro passo que a gente teve aqui, ó, o A é dessa forma. Tá? Deixa eu até escrever assim. Logo, A é igual a um CX e B é igual a um CY. Certo? Porque C divide A e C divide B. Então, por esse primeiro caso aqui, ó, eu posso isolar o R1. Então, o R1 vai ser igual a A menos Q1B. Certo? O R1 é igual a A menos, vou botar assim, mais, menos Q1B. Beleza? Então, como A é igual a CX1, X, mais menos Q1, e B é igual a CY. Eu posso colocar C em evidência, C, X, mais, menos Q1, Y. Beleza? O que é que eu provei aqui? Eu tomei um cara que divide A e divide B, um divisor comum entre A e B, e eu mostrei que C, né? Portanto, o C tem que dividir o R1. Beleza? Porque eu mostrei que o R1 é um múltiplo de C. Sim, sim. Então, C tem que dividir o R1. Então, o que é que eu mostrei? Que se C... Só vou reescrever isso. Logo, os divisores de A e B são divisores de B e R1. Concorda? Porque C já divide B. Então, se C é um divisor comum de A e B, então ele também é um divisor comum de B e R1. Mas a recíproca também é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Ou seja, se C é um divisor de B e R1, obviamente ele é um divisor de A. Por quê? Assim. Porque está dividindo a combinação linear, né? Então tem que Exatamente. dividir. Exatamente. Então, só vou reescrever aqui. B é igual a CX e R1 é igual a CY. Perfeito isso que o Aldo falou. Como a gente tem pelo algoritmo que A é igual a BQ mais R1, então A vai ser igual no lugar de B, CX RQ mais CY. Colocando C em evidência, então, de fato, C divide A. Beleza? Então, C divide A. Ou seja, eu estou mostrando o seguinte, os divisores de A e B é igual aos divisores de B, R1. Onde BAB e D, BR1, só para vocês
Só estou denotando aqui o conjunto dos divisores comuns de A e B e AB, vou botar assim, e BR1, respectivamente. Só a gente denotar os divisores como esse cara. Beleza? Aí vocês concordam com isso que eu vou escrever aqui, ó? Ó, a gente viu que DA, os divisores de A e B, coincidem com os divisores de B, R1, mas eu posso continuar fazendo isso. Os divisores de B, R1 é igual aos divisores de R1, R2, concorda? Sim, pelo mesmo argumento. Exato, pelo mesmo argumento. Então eu vou chegar no final que os divisores de RK-1, RK, são os mesmos divisores de RK e 0. Que é o último passo lá do algoritmo. Certo? São os mesmos divisores. Mas, não só os divisores. Isso implica que o NDC são iguais. Porque, claro, se os divisores são iguais, os NDC, obviamente, também vão ser iguais, né? Porque são os maiores elementos de cada conjunto. E os maiores elementos daqui são os mesmos maiores elementos daqui. Certo? Então, na verdade, isso implica que o MDC de A e B é igual ao MDC de BR1. Vou fizer isso até aqui embaixo. MDC de RK-1, RK, é o MDC, é o mesmo conjunto do RK e 0. E aí acabou. Por que acabou? Se eu sei que todos esses conjuntos são iguais, o RK, ele é um elemento, um MDC do RK e 0. Concorda? Sim. Claro, né? Por que ele é um elemento? Ele divide RK, ele mesmo, e ele divide 0. Todo mundo ele divide 0. Agora, se C divide RK e C divide 0, logo, por C dividir K, né? RK é igual a um CX, sei lá. Beleza? Então, o epsilon de C, o mesmo argumento que a gente já fez, ele é menor ou igual, pela propriedade da função euclidiana, Cx, que é o epsilon de RK. Então, o RK é o maior, tá, dos divisores. Então, ele é um dos divisores. Então, se ele é um dos divisores daqui, entre RK e 0, e como esses conjuntos são todos iguais, então, obrigatoriamente, ele tem que estar aqui também. O divisor comum entre A e B. Logo, você escreve logo, RK, ele pertence a um MDC de A e B. E aí acabou. Beleza? Ficou claro aí? Beleza. Então, RK é, de fato, um MDC. Então, agora a gente tem uma maneira de conseguir encontrar um máximo divisor comum. Tá? Um máximo divisor comum. Não é qualquer. É um específico, tá? Muita atenção com isso. Esse aí me deu uma boa ideia de um programa que dá para implementar, para calcular, no caso, dá para definir, né, uma estrutura que seja domínio euclidiano, e aí você conseguir calcular os máximos divisores. Um máximo divisor, né? Sim. Um dos máximos divisores, você consegue. Porque realmente é o algoritmo, então você consegue implementar, ó, claramente. A máquina consegue fazer esses passos, né? Aqui, ó, o exemplo. Vamos fazer um exemplo. Tá? Como é que você consegue, por exemplo, em Z7 de X, nos polinômios sobre Z7, tá? Esse cara daqui é corpo, esse cara é domínio, e é domínio euclidiano, né? Esse cara daqui, que são os polinômios. Eu vou pegar, eu acho que a gente já até usou esses polinômios aqui, por isso que eu vou pegar ele para ficar mais simples, que a gente já fez. A gente faz aqui de novo. E g de x igual a 6x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 4x mais 5. Vamos encontrar o máximo divisor comum entre esses caras. Um máximo divisor comum. Vou até escrever assim, vamos encontrar. Ó, eu sempre vou denotar por RK, esse obtido pelo
pelo algoritmo, tá? Encontrar o RK de x do elemento entre o conjunto dos máximos divisores comuns, entre f de x e z de x. Então é só aplicar o algoritmo. Como é que eu aplico o algoritmo? Eu faço a divisão desse cara por esse, né? Obtenho o resto, e aí vou fazendo isso até obter o resto zero. Tá? Então vamos lá. 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x. Eu acho que esse daqui a gente já fez lá atrás. Eu posso escrever ele como sendo 6x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x mais 5. Isso aqui multiplicado, o meu Q vai ser 5, mais o primeiro resto aqui vai ser 5x ao quadrado mais 2x mais 4. Quem não viu aqui, claro, a gente pode fazer a divisão. Vamos fazer essa conta, só para relembrar. Vou até colocar em paralelo aqui, ó. A divisão, como é que a gente faz a divisão de polinômio? Só para quem não lembra. Tá? Já fiz na aula passada. Mais 4x ao quadrado. Mais x mais 1. Isso aqui dividido por 6x ao cubo. Mais 4x ao quadrado. Mais 4x. Mais 5. Então, eu tenho que multiplicar aqui. Tem o mesmo grau, lembra? Então, como era o algoritmo lá da divisão? A gente aqui multiplica por quem? Pega o inverso de B vezes 2, não é isso? Vezes x elevado a 3 menos 3. Só que se você observar, ó, que é o inverso de 6 em 17. Vamos lá, quem é o inverso de 6 em 17? É o que eu estou pensando. Quem é? Ele mesmo, né? Concorda? Ah, é verdade, verdade. 6 vezes 36. O módulo 7 vai dar exatamente isso. Não é isso? É ele. Então, você pega ele, multiplica por 2, né? E pega x elevado a 3 menos 3. Então, esse cara daqui, ó, vai dar 1. Que é x elevado a 0, então elimina. 6 vezes 2 vai dar quem? 12. Mas em módulo 7 é quem? 5, não é isso? Isso. Então, por isso. Então, o meu Q aqui é esse. Quando eu fizer aqui, ó, vai dar aqui. Aqui com certeza vai dar menos 2x ao cubo. Vai dar... vai dar 6, né? Porque 5 vezes 4, 20, módulo 7 é 6, não é isso? Aqui vai dar também 6. Aqui vai dar 4, né? 5 por 5, 17 é 4. Não é isso? Aí aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 5x, menos 3, não é isso? Isso. Só que em 17, observe se isso não é igual a esse cara daqui. Né? Menos 2 em 17 é a mesma coisa que quem? Esse 5. Não é isso? Esse cara daqui é a mesma coisa de 5x ao quadrado em 17. O menos 5 é quem? 2. E o 3 é 4, né? Isso. Esse cara, por isso que deu, ó. Isso multiplicado por isso, mais esse resto, dá exatamente o f de x, que é esse cara daqui. Por isso que eu escrevi assim. E aí segue, o algoritmo segue. Para você ver, é trabalhoso, viu? Mas existe o algoritmo. Então, agora, o que é que você faz? Você pega o g de x, o segundo passo do algoritmo é 6x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 4x mais 5. Esse cara vai ser escrito como? Você pega quem é
o Q que multiplica pelo resto, então é 5x ao quadrado mais 2x mais 4, multiplicado por um Q de x. Eu já vou colocar aqui, a gente não vai fazer de novo, não, tá? O Q de x vai dar 4x mais 2, e o resto desse cara daqui é 5x mais 4. Certo? Apliquei agora o algoritmo com esse cara, o algoritmo da divisão com esse cara e esse. Agora eu aplico de novo o algoritmo da divisão com esse e esse. Esse daqui é o meu R1. Esse daqui, agora eu trouxe o meu R1 para aqui e deu um R2. Agora eu pego o R1 e divido pelo R2. 5x ao quadrado mais 2x mais 4. Vai ser 5x mais 4 multiplicado por um Q, que nesse caso acaba aqui, viu? E o meu R2, o meu R3 é 0. O meu R3 aqui é 0. Esse daqui é o R2, que é o B, né? Que é o G de X. Esse cara. Aqui é o meu R1. E aí, como deu 0, o resto 0, então eu paro aí no algoritmo. Parei aí no algoritmo, quem é o meu máximo divisor comum? O R2 aqui, ó. Pelo algoritmo de Euclides. Pelo algoritmo de Euclides. O polinômio 5x mais 4 é um MDC daquele f de x e o g de x. Beleza? Ele é um MDC. Ficou claro aí como é que faz, gente? Dá trabalho. Não estou dizendo que não dá trabalho, não. Então, na lista... Fale, Aldo, pode falar. Não, falei que ficou claro. Ah, ok. Na lista, eu coloquei aqui, eu não botei muitos exercícios desse, mas eu coloquei aqui, ó. Até para você encontrar aplicando o teorema de Bezout que a gente vai ver daqui a pouco. Então, e eu ainda coloquei para encontrar esse MDC. Lembra que esqueci de relembrar isso, né? Em polinômios, a gente tem o conjunto do MDC, tá? E como todo MDC daqui é um múltiplo de um determinado polinômio mônico, então, em Z7x, quando a gente denota só assim, ó, sem um MDC, a gente está tomando o MDC, que é mônico. Ou seja, onde o coeficiente de maior grau do MDC é 1. Então, quem é o MDC? O MDC que a gente chama no polinômio. Nesse caso aqui. A gente determinou isso, agora precisa colocar esse aqui como mônico. Né? Quem é que a gente toma aí? Como é que eu deixo aqui? Qual é o elemento 17 que eu multiplico por esse polinômio e deixo ele mônico? Ou seja, é só pegar o elemento 17 que eu multiplico por 5 e dê resto 1 na divisão por 7. Quem é? 3, né? 3, exatamente. Se eu pegar 3 multiplicado por 5x mais 4, esse cara vai dar quem? Vai dar 15, mas em módulo 7 vai dar 1, então é x, mais quem? 4 vezes 3, 12, mais módulo 7, 5. Então, esse cara daqui é o que a gente chama de MDC entre f de x e g de x. Em polinômios, a gente chama assim o MDC. O cara mônico. Então, de fato, a gente encontrou o cara mônico. Então, na lista de exercícios, eu quero que vocês encontrem o mônico, tá? Então, vocês podem usar o algoritmo de Euclides para determinar o MDC. Peraí. Em Q de X a gente pode determinar o mônico, porque basta fazer a divisão pelo primeiro cara, pelo coeficiente de maior grau, em Q, né? Explica para o seu inverso. E aí depois consegue escrever ele pelo teorema de Bezout, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então tem essas duas questões apenas, ó, para fazer essa conta. Mas é conta. Vou fazer conta. Mas eu só coloquei duas questões. Tá bom? Mas são duas questões que exploram. Algoritmo da divisão, algoritmo de Euclides, porque para aplicar o algoritmo de Euclides você tem que saber fazer
divisão de polinômio, depois transformar em mônico e colocar ele na forma do teorema de Bezout. Que também é um processo um pouco mais... É um algoritmo também que você vai fazer. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, sobre essa? Não. Dá trabalho. Né? Vamos lá. Aí foi quando a gente fez a divisão, né? O teorema de Bezout para RK. Então, primeiro a gente vai mostrar para RK e depois a gente vai tentar generalizar como é que a gente obtém um teorema de Bezout para qualquer máximo divisor comum entre dois elementos em um domínio euclidiano. Beleza? Então, dado R um domínio euclidiano e aí B dois elementos de R, não ambos nulos. Então, eu vou tomar dois caras que não necessariamente os dois são nulos, pode ser eventualmente um nulo. E toma o RK exatamente o MDC obtido pelo algoritmo de Euclides. Então, é um daqueles MDC, mas que você obteve pelo algoritmo de Euclides. Tá? Então, vai existir o IV, tá? Que eu consigo escrever o RK como sendo uma combinação linear, ou seja, AU mais BV. Tá? E aí, por que eu consigo escrever? Por que ele é um corolário do algoritmo de Euclides? Tá? Porque é exatamente você ir replicando o processo do algoritmo de Euclides para chegar no quem é o U e quem é o V. Vocês vão ver como dá trabalho. Vocês vão ver aqui, a gente vai fazer um exemplo, mas lá na lista tem aqueles duas questões que dá trabalho. Então, façam, minha dica, façam aquele exercício e guarde, que se na sua prova eventualmente cair, você já tem feito. Olha o que eu estou falando para vocês. Se vocês for sorteado por cair uma daquelas questões, como dá trabalho, se você não fez, vai ter que fazer na hora da prova e vai dar muito trabalho na hora da prova. Calcular tudo, fazer as contas, enfim. E se você já fez uma vez, guardou, fez uma vez na vida, tá lá. Beleza? Vamos lá para a prova. Como é que eu faço? Ó, se B já divide A, tá? Então, o meu RK que eu encontro pelo algoritmo é o próprio B. Tá? E aí acabou. Né? Porque eu sempre vou conseguir escrever o RK, né? O RK é igual a B, que eu posso escrever como sendo B vezes 1 mais A vezes 0. Então, eu encontrei. Quem é que vai ser o meu U? U vai ser 1. Não, é o A, né? U é acompanhar. A U vai ser 0 e V vai ser 1. Beleza? Então, nesse caso aí, tranquilo. Agora, caso B não divida A, então eu posso aplicar o algoritmo. Aplicando o algoritmo de Euclides. Então, a gente chega exatamente né? Vamos lá, vou só reescrever aqui. CB Q1 mais R1. A gente vai fazendo isso até chegar no RK-2 igual a menos 1. Vou botar aqui. Não, K-2 vai ser igual a RK-1 QK mais RK. Né? E o último passo lá, que era isso, que era RK-1 vai ser igual a QK mais 1. Não, desculpa, RK. Era isso? RK vezes QK mais 1. Só que o que eu quero é olhar para esse cara daqui. Por quê? Para esse cara daqui, eu consigo escrever daqui o RK, que é o meu máximo divisor comum, como sendo o RK menos 2 mais menos QK RK menos 1. Concorda? Eu posso escrever? Só isolar o RK aí. Então, o que é que eu escrevi aqui? Eu consegui colocar o RK como sendo uma combinação linear, ou seja, entre a soma de produto de RK menos 2 com RK menos 1. Certo? Concorda com isso aí? Sim.
E aí o passo anterior aqui, né? Eu vou colocar mais um passo aqui só para... Vou fazer mais um passo. O RK-2 é quem? O RK-3, desculpa, é o RK-2, RK-1, não é isso? É mais RK-1. Só que aí eu consigo isolar agora quem é o RK-1 daqui, né? É quem? É o RK-3 mais menos QK-1, RK-2. E aí eu posso substituir ele aqui. Concorda? Então aí o RK-1 já não aparece, só vai aparecer RK-3, RK-2. Aí eu faço isso com RK-2, quer dizer, coloco em evidência, substituo o RK-2 que eu encontrar e vou só substituindo, né? Vou fazendo isso substituindo. Beleza? Quer dizer, eu vou substituindo o RK-3. Né? RK-3. Ah, não, RK-2, desculpa. RK-2, depois o RK-3. Vou fazendo esse passo de substituição até chegar aqui no primeiro. Vamos lá, só vou fazer esse passo, mais um passo aqui. Ó. O RK, quando eu fiz a substituição e ajeitando, colocando em evidência, vai ficar exatamente isso aqui. Ó. 1 mais QK, QK-1, que eu já fiz aqui, tá? RK-2, mais RK-3, que multiplica menos QK. E aí eu posso fazer agora, isolando que é um RK-2, que é o passo que está aqui atrás, tá? Eu vou fazendo. E aí vou só tirando os caras, tá? Substituindo. Se eu for prosseguindo, encontraremos o V elementos do domínio, tais que o RK é igual a AU mais BV. E era exatamente o que a gente queria. Entenderam, gente, como é? Eu não fiz ali todos os passos, mas é só você prosseguir recursivamente que aquilo ali você vai encontrar. Vamos fazer com exemplo ficar melhor para poder a gente conseguir encontrar. Beleza? Vamos fazer exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, que a gente já conseguiu encontrar quem é o RK, tá? Então, o f de x lá era 2x ao cubo, mais 4x2, mais x mais 1. E o g de x é o 6x ao cubo, mais 4x2, mais 4x mais 5. Em 17 de x, tá? Nesse cara. Aí lá, a gente viu lá atrás no exemplo, que quem era o cara, né? O MDC era exatamente esse cara, ó, 5x mais 4, o RK, né? O RK, a gente viu, de x, era o 5x mais 4. Não era isso? Isso, x mais 4. Então, eu quero escrever esse cara como sendo, né, como sendo uma combinação linear, digamos assim, de f de x e g de x. Tá? Ou seja, uma soma de produtos de múltiplos de f de x e g de x. Ok? Então, como é que a gente faz isso? É exatamente a consequência do algoritmo de Euclides. Tá? Então, pelo algoritmo de Euclides, vamos voltar lá. Ó. A gente veio aqui. Desse cara daqui, ó, isolando 5x mais 4, eu obtenho g de x menos esse produto aqui. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui. Ó. 5x mais 4. Então, o RK de x, que é o 5x mais 4. Eu consigo escrever como sendo o meu g de x, eu vou deixar só o g de x, né? O meu g de x, menos, porque como apareceu o g de x, eu já paro aí, né? Menos o R1 de x, que é 5x ao quadrado. 5x ao quadrado. Vou ter que voltar aqui para lembrar. Mais 2x mais 4.
2x mais 4, multiplicado por quem? Passei, né? 4x mais 2. 4x mais 2. Onde esse cara daqui era o meu R1. Beleza? Então, eu já tenho o g de x já aparecendo. Falta agora eu fazer a redução do R1 para aparecer o f de x. Mas lá, quem era o meu R1 de x? Ó? 2x mais 4. Vamos voltar lá. Agora, isolando o R1, ó, vai ficar quem? O meu f de x menos o g de x vezes 5. O f de x menos g de x vezes 5. Beleza? E aí, no lugar do R1, eu coloco exatamente esse cara. Portanto, o meu RK de x, que é 5x mais 4, na verdade vai ser g de x menos f de x menos g de x multiplicado por 5. Ou seja, vai dar quem aqui? G de x vezes 6, não é isso? Menos f de x. Quer dizer, ainda está faltando gente. Peraí, o que é que eu fiz errado aqui? Ah, ainda tem substituição. Desculpa, gente. É isso aqui multiplicado por 4x mais 2. Estou faltando aqui, né? Só terminar de fazer essa conta aqui. Vai ficar quem aqui? Vamos fazer logo esse produto aqui desse polinômio. Vamos reescrever. Menos f de x multiplicado por 4x mais 2, né? Aplicando a distributiva aqui. Menos o g de x, e ali vai dar aqui, 2x. 2x, é isso? Mais 3. Quer dizer, ali é... Por que dá 2x aqui? Oh, não. É 6, né? É 6. Aqui é 6x, né? E Isso. aqui vai dar 3. Agora sim. Agora eu consigo colocar o g de x em evidência. Mas na conta RK de x vai ser 15. G de x que multiplica quem? 6x mais 4, não é isso? Menos 6x mais 4. Não é isso aí? Não, desculpa. Está errado. Aqui vai ficar mais... Menos 2x, só que vai ser 5, né? Vai ser mais, né? 6x, é 6x mais 4 mesmo, né? Ah, tá, tem um menos ali. É 6x mais 4, não é isso? E o do f de x multiplicado pelo que já está ali, né? Menos, né? Menos 4x menos 2. Menos 4x menos 2. Mas isso aqui eu posso reescrever ainda. Vai dar quem? Vou colocar na ordem aqui. Menos 4 é a mesma coisa de 3x, não é isso? Isso. É 3. Então vai ficar f de x multiplicado por 3x. 3x mais 5. Mais 5. Mais g de x multiplicado por 6x mais 4. Pronto. Onde esse daqui é o meu u e esse daqui é o meu v. Tá? Então, no exercício lá, vocês vão fazer isso. Determinar que é um r de x, depois usar o algoritmo para determinar dessa forma, mas observe que lá eu quero um mônico. Então, se eu quero um mônico, eu já sei que isso é igual a isso, né? Lembra lá? O que é que eu fiz para transformar esse cara em mônico? Eu multipliquei por quem? Lembra lá? Pelo inverso do... Que era 3. Lembra? Eu Isso. multipliquei por 3. Então, vamos lá. Quando eu multiplicar por 3, fizer 3 multiplicado por RK de x, vai dar o mônico, né? Que é aquele cara lá atrás, que a gente já viu. X mais 5. Tem que ser igual a 5 multiplicado por isso tudo. Não é isso? 6x mais 4.
E quanto é que dá isso aí? Multiplicando por 5 aqui. X mais 1, Mais quanto? Aqui vai dar 25, vai dar mais 4, 1. né? Não é 4 aqui? 5 vezes 5, 25. Módulo. Ah, não, é isso mesmo, 4. E aqui o g de x vai dar quanto? 1 também, X mais... Aqui é x? Não. Ah, é verdade, 1. Tem que ser X, né? Que vai Verdade. ficar mônico. Mais quanto aqui? Mais 6. Mais 6. Mais 6. Mas aqui tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Ou não é 5, não. Desculpa. Era 3, né? É 3. É 3. Vai dar quanto, 3? Você estava fazendo a conta certa, eu que estava fazendo errada. Aqui vai dar 2, 2x mais 1. Verdade. É isso, eu estava pensando No 3, exatamente. no 3 antes. Tem razão. E aqui vai dar quanto? 4. Né? 4x. Mais 5. Então, aí você escreveu um mônico. Então, você escreveu o polinômio mônico, ou seja, o MDC de f e g, usando pelo teorema de Bezout. Né? Você determinou quem é o U e quem é o V que faz aqui. Que a gente consegue escrever ele como essa combinação numérica. Beleza, gente? Então, esse exercício que está lá tem que fazer toda essa conta. Então, dá trabalho, viu? Mas, uma vez na vida, pelo menos 2 vezes na vida, você tem que fazer essa conta. Depois a gente já... Não me apego muito a esse tipo de conta, vocês fazem 2 vezes na vida, depois o computador faz. Como é algoritmo, vocês conseguem programar isso para fazer. Tá? Então, hoje já tem programas. Eu não lembro qual é o programa, mas tem programa que já calcula quem é o MDC a partir o MDC mônico entre 2 polinômios a partir do algoritmo da divisão, do Euclides. E consegue ainda escrever em termos do teorema de Bezout. Beleza? E observe, essa técnica, lembra que a gente usou bastante dos inteiros, de escrever um inteiro, né, um máximo divisor comum a partir dessa combinação? A gente usou bastante lá em grupos. Né? Então, em muitas técnicas que a gente pode estar eventualmente trabalhando com polinômios, a gente pode utilizar esse cara agora, tá? Em muitos teoremas. Então, a gente pode generalizar muitos teoremas. Beleza? Ficou claro com isso aí, gente? Alguma dúvida sobre isso aí? Nope. Beleza. Vamos para mais um corolário aqui. Se R é um domínio euclidiano e A e B não ambos nulos, e seja R de K obtido pelo algoritmo de Euclides. Então, o máximo divisor comum obtido pelo algoritmo de Euclides. Então, se C divide A e C divide B, então C divide RK. Observe. Tá? O que é que eu estou querendo dizer? Que eu escrevi até aqui no título do slide. Ó, RK independe da função euclidiana. Lembra que RK era um máximo divisor comum? Então, se C divide A e C divide B, a gente tinha que epsilon de C era menor ou igual do que o epsilon de RK. Aqui não, eu estou substituindo o epsilon pela divisibilidade. Então, agora, independente de qual é o meu função euclidiana, tá? Ou seja, eu estou colocando exatamente em termos de divisibilidade o que acontecia lá com os inteiros. Lembra com os inteiros era isso que acontecia? Se C divide A, C divide B, então no inteiro, o inteiro que era comum, divisor comum, dividia o maior divisor comum. Não era só menor igual. Lembra? Então aqui eu estou realmente realizando aquela mesma coisa que acontecia lá com os inteiros. Beleza? Então como é que eu provo? A prova é bem simples, né? Acho que é a prova. E aí usa exatamente o corolário anterior, que era o teorema de Bezout. Que é o seguinte, o RK, eu consigo escrever, existe um UV, onde AU, mas BV. Certo? Isso a gente tem. Então, se C divide A e C divide B, então
A é igual a um CX e B é igual a um CY, certo? Definição de divisibilidade. Então, no lugar de A aqui, eu vou colocar CX e no lugar de B eu coloco CY. Portanto, R de K é igual a um CXU mais um CYV. Beleza? E aí, eu colocando em evidência, C vai ficar XU mais YV. Ou seja, C é um múltiplo, RK é um múltiplo de C. Logo, C divide RK. Observe que eu precisei do teorema de Visu para concluir isso. Então, até o momento, eu não consigo fazer isso para qualquer MDC que você tome em um domínio euclidiano. Você pode dizer, ele é um maior divisor comum, então, para qualquer outro divisor, divide ele. Não, porque eu não necessariamente tenho um algoritmo, eu tenho um teorema de Visu para qualquer máximo divisor comum. Ainda não, mas a gente vai obter. Beleza? Olha que eu estou chamando bem a atenção para essas coisas bem especiais da diferença entre a divisibilidade dos inteiros, tá? E a divisibilidade em domínio euclidiano. Entre o máximo divisor comum dos inteiros e o máximo divisor comum. Teorema de Visu e o teorema de Visu aqui. Certo? Mas a gente vai chegar a provar que vale. Então, no final das contas, tudo isso vai dar certo. Só que é o seguinte, gente. Tá? O que é que acontece? A gente tem que os máximos divisores comuns não é único em domínios euclidianos. Então, é um subconjunto do domínio euclidiano. Mas será que eles não estão relacionados de alguma forma? Não existe alguma relação entre eles, esses elementos de lá? Né? E aí é exatamente essa relação existente que a gente vai utilizar para provar, para generalizar o teorema de Visu para qualquer máximo divisor comum. Beleza? E a relação é o seguinte, ó. Seja R um anel comutativo com unidade. Se A e B são dois elementos, né, e a gente diz que eles estão associados, então tem uma relação de associabilidade aí, né, estão associados. Se existe um elemento, não existe esse R aqui não, tá? Um elemento invertível, onde eu consigo escrever B como A1, onde esse U é invertível. Então, a existência de um elemento invertível. Entenderam aí a definição? Eu não quis usar mais uma notação, mas a gente poderia até usar uma notação para dizer que dois elementos são associados. Dizer assim, A está associado a B. A está associado a B. Ou A está associado a B. Então, por que aqui, na verdade, já até generaliza, né? A, B estão associados. Porque se A está associado a B, B está associado a A. Por quê? Se B é igual a um AU, e U é invertível, BU a menos 1 é igual a A, onde U a menos 1 é invertível. Mais ainda, essa relação de estar associado é uma relação de equivalência. Fácil ver, né? É fácil ver. Mas aí eu vou deixar isso aqui de exercício. Tá? Imaginei. Então, é um exercício. Provar que a relação de estar associado é uma relação de equivalência. Beleza? E aí, o que é que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que o máximo divisor comum entre dois elementos é uma classe de equivalência sobre essa relação. Tá? É uma classe de equivalência. Beleza? E é a classe representada exatamente por quem? Pelo RK. Beleza? E é isso que a gente vai utilizar para poder provar, generalizar o teorema de Visu. Vai mostrar que para qualquer, se eles estão associados, então eu consigo escrever o teorema de Visu para qualquer máximo de Visu comum. Beleza? Só agora ver alguns exemplos aqui, ó, dessa coisa de ser associado. Em Z só tem dois elementos que estão associados. 1 e menos 1. São os únicos que estão associados. O resto não. Né? Concorda? Eu teria que ter invertível para escrever 1 como
o outro vezes esse invertível, mas os invertíveis em Z é 1 e menos 1. Concorda? Quer dizer, não é só esse, desculpa. Não é só esses, né? Escrevi errado aqui. A e menos A, desculpa. Estão associados. Né? Por quê? Pois 1 e menos 1 são os únicos invertíveis de Z. Certo? Então, A e menos A. Em um corpo, todos os elementos estão associados. Claro, né? Se todos os elementos de um corpo eles são invertíveis, então eles estão associados. Né? Concorda? Porque dado A e B, vou até escrever, no corpo, eu sempre consigo escrever B como sendo A multiplicado por A menos 1B. Onde esse cara daqui é invertido. Então, qualquer dois elementos em F estão sempre associados. Por enquanto que em Z as classes de equivalência só tem dois elementos, em um corpo, as classes de equivalência só existe uma única classe de equivalência. E nos polinômios? Os elementos invertíveis do polinômio, do anel de polinômio, onde F é corpo, são os polinômios f de x igual a c pertence a f. São os polinômios constantes. Certo? Então, a gente diz que qualquer outro polinômio, pega aqui um polinômio p de x, está associado a c p de x para qualquer elemento de f do corpo. Então, p de x, e você multiplicar por qualquer constante do corpo, né? Esses caras estão todos associados. Beleza? E olha como isso já tem uma certa similaridade com o que a gente já viu lá atrás. Se um máximo divisor comum entre dois polinômios, então se eu multiplicar qualquer elemento do corpo por esse polinômio, ele continua sendo o máximo divisor comum. Beleza? Beleza. Então, o primeiro lema que a gente prova com isso é o seguinte. Ah, peraí. Faltou um lema aqui. Ah, não. Tudo bem. Vou provar aí dentro. Precisando. É o seguinte. Sejam R domínio de integridade, A e B não ambos nulos. Então, um cara é um máximo divisor comum. Pego D lá, o máximo divisor comum. C é um máximo divisor comum de AB também. Ou seja, dois elementos que são máximos divisores comuns de B, somente se eles se relacionam. Então, dois elementos são máximos divisores comuns somente se eles se relacionam. É isso que quer dizer esse teorema. Tá? Então, vamos provar esse cara. Tá. Talvez eu precise de uma coisa antes, mas eu provo. Não. Vamos provar aqui. A prova, a ida. Como é que eu provo a ida? Então, eu vou tomar um cara, seja C, um elemento do MDC. De A e B. Se ele é um elemento do MDC, né, ele é o máximo divisor comum entre A e B. E D também. Só que eu vou relacionar eles com o RK. Que aí o RK eu tenho propriedades boas sobre ele, cara. Sobre esse
máximo divisor comum específico. Então, seja RK, o elemento daqui, de AB, obtido pelo algoritmo de Euclides. Certo? Aí o que é que acontece? Ó? Aplicando... e a gente viu lá atrás, deixa eu ver aqui. Ó, a gente viu por esse corolário, a independência do RK, eu sei que o C é um divisor comum de A e B. Além de ser o máximo, ele é um divisor comum de A e B. Então, C divide RK. E o D também divide RK. Assim, o C, ele divide RK e D divide RK. Por causa do corolário anterior que a gente já tinha provado. Vou escrever aqui, corolário anterior. Certo? Só que eu não sei se RK divide C. Mas eu sei, eu posso aplicar o algoritmo da divisão. Eu posso escrever. Vou escrever, aplicando o algoritmo da divisão. O que é que eu tenho? C, eu consigo escrever C como sendo RK, Q, mais um R, o resto, onde o epsilon do R é menor do que o epsilon de RK. Beleza? Isso. Beleza? Ou R é zero. Aí o que acontece? Ó, como C divide RK, e RK... peraí. Aqui eu... beleza. Não é isso aqui, não. C divide o RK. Logo, o C, ele divide R. Por quê? R eu posso isolar, escrever como sendo C menos RKQ. C divide C e C divide RK. Então, ele divide essa subtração. Então, em particular, ele divide R. Beleza? Se ele divide R, né? Se ele divide R, assim, o epsilon de C é menor ou igual do que o epsilon de R. Concorda? Sim, porque vai ser um múltiplo, né, pela propriedade da função. Exatamente. Certo? Só que eu tenho que C e RK são ambos MDCs. De A e B. Logo, o epsilon de RK é igual ao epsilon de C, concorda? Porque ambos são MDC. Então, ele tem o mesmo valor de epsilon. É o valor máximo. Certo? Só que o epsilon de C é menor ou igual ao epsilon de R. E aí eu tenho uma contradição, não é isso? Porque o meu epsilon de R era estritamente menor do que o epsilon de RK. Certo? Então, assim, logo, R obrigatoriamente tem que ser zero. Beleza? Se R tem que ser zero, temos, portanto, que RK divide C. Tá? Aí RK divide C. Se RK divide C, e C, e a gente já sabe, a gente já tinha visto anteriormente que C divide RK. Sabemos, vou até escrever, sabemos que C divide RK. Logo, RK está associado a C. Por quê? Por que RK está associado a C? Ora, sim. Pode falar, Elton.
que agora você vai poder escrever, né, o C como RK e, de certa forma, um elemento que é invertível. Que é um... Exatamente, exatamente. Eu sei que C é RKS. E RK, por C dividir RK, é CR, concorda? Sim, sim. E aí eu vou ter, então, que C vai ser igual a quem? CRS. Certo? Aí tem que R precisa ser o elemento Né? o inverso de S. C é diferente de zero, logo, pelo lei do cancelamento que a gente está no domínio de integridade, RS precisa ser 1. Não é isso? Então, R é invertível. Tá? R também. São invertíveis. Então, vou botar RS são invertíveis. RS são invertíveis. Então, com certeza estão associados. Só que o mesmo processo eu posso fazer com o D da hipótese. Analogamente, RK está associado a D. Então, se RK está associado a C e RK está associado a D, com uma relação de equivalência, C e D estão associados. Beleza? Ficou claro aí? Ficou claro aí? Sim, ficou. A volta é o seguinte agora. A volta eu estou supondo que C e D estão associados. Estão associados. E D é um máximo divisor comum de A e B. Vamos mostrar que C é máximo divisor comum. E C também é um máximo divisor comum de A e B. E aí, como é que eu provo isso? Como é que eu provo isso? Ó, se C e D estão associados, D eu posso escrever como sendo um CX, concorda? Sim, a mesma coisa pro... E como D é um MDC, de A e B, e D ele divide A, né? E D divide B. Esse X aqui é invertível, tá? Lembre isso. Você nem se vai precisar, mas tudo bem. Então, o A eu consigo escrever como sendo um DR, e B eu consigo escrever como DS. Concorda? Sim. Era o contrário aqui, né? Tudo bem. Ah, não. Então, como D é CX, A ele é CXR e B ele é CXS. Logo, C é um divisor comum entre A e B. Logo, C divide A e C divide B. Falta mostrar que ele é um máximo. Não é isso? Só que aí, como ele é MDC, né, você pode escrever como combinação linear. Não, calma. Esse é o problema. O D não necessariamente é o obtido pelo algoritmo de Euclides. D é um máximo divisor qualquer. Então, a gente não pode aplicar o bizu nele. Tá? Mas aí, sem problemas. O que acontece, né? Como a gente precisa mostrar que o epsilon de C é igual ao epsilon de D. Como o epsilon de D é o máximo, então o epsilon de C também vai ser máximo. Então, como D é igual a CX, que a gente colocou aqui atrás, né? Então, o que acontece? O epsilon de C, pela até a propriedade da função euclidiana, ela é menor do que epsilon de CX. Só que o epsilon de CX é o epsilon de D. Só que o epsilon de D é a mesma coisa do epsilon. Não, acho que nem precisava escrever isso, né? Isso aqui, ó. O epsilon de C é menor ou igual do que o epsilon de D, porque o D é máximo divisor comum. Concorda? Só que o D é o epsilon de CX.
X é invertível. Pela propriedade da função euclidiana, esse cara é menor do que Cx multiplicado por x a menos 1, concorda? Sim, sim. Como é invertível, esse cara daqui está dando exatamente o epsilon de C. Então, ó, epsilon de C passou por D dentro dele e chegou no final é menor do que o AC. Sanduíche aqui, né? Certo? Logo, C é um MDC. Acabou a prova. Beleza? Beleza. Então, o que é que está acontecendo? Agora eu acabei de mostrar que se dois elementos são máximos divisores comuns de dois caras, com certeza eles estão associados. E se eles estão associados, eles são máximo divisor comum de dois caras. Basta que um seja máximo divisor comum de dois caras, que ele é. O outro é também. Esteja associado. Beleza? Agora sim. Agora a gente já tem as ferramentas suficientes para mostrar o teorema de Vesul para qualquer máximo divisor comum. Agora sim. Como é? Exatamente o máximo. Eu agora consigo, se D é o máximo divisor comum entre A e B, então eu vou conseguir o U e V em R, onde aquilo ali acontece. E como é que eu faço isso? Eu sei o teorema de Vesul para o RK. Então eu aplico isso. Beleza? Vamos provar isso aqui. Seja o RK um MDC, o MDC de A e B obtido pelo algoritmo de Euclides. Certo? Obtido pelo algoritmo de Euclides. Pelo teorema de Vesul para ele, né? Pelo para o RK, que isso a gente já provou, existem, vou chamar de U' e V', elementos de R, mas que RK é igual a U' mais B'. Pelo teorema anterior, como o RK é um MDC de A e B e D é um MDC entre A e B, eles são associados. D e RK estão associados. Logo, existe X invertível né? Tal que D é igual a Rx. Ó, se D é igual a Rx e R, eu escrevi dessa forma, então é igual a U' mais B' x. Então é A U' x mais B' x. Onde esse cara daqui é o meu U e esse cara daqui é o meu V. Acabou. Beleza? Beleza. Então, agora sim, a gente conseguiu generalizar o teorema de Vesul para qualquer máximo divisor comum. Então, agora a gente pode aplicar isso para qualquer máximo divisor comum. Não só o obtido pelo algoritmo de Euclides. Beleza? Então, essa era a proposta da aula, tá? Era exatamente conseguir chegar nesse passo. Tem mais um último teorema aqui, que eu ia deixar de exercício, mas como tem tempo, é o seguinte, que é, na verdade, um corolário.
que é exatamente a independência da função euclidiana. Ou seja, agora eu posso, em um domínio euclidiano, escrever o algoritmo da divisão sem mencionar a existência do epsilon, da função euclidiana. Eu dizer o seguinte, desculpa, eu posso determinar o máximo divisor comum para qualquer máximo divisor comum sem mencionar a função euclidiana. Desculpa. Então é o seguinte, existe uma equivalência entre B ser o máximo divisor comum entre A e B, e D dividir A, D divide B, e se C divide A e C divide B, então C divide D. Tá? Lembra, o C máximo divisor comum, obviamente, é D, implica, né? D divide A. É a definição. D divide B. E se C divide A e divide B, se não, C divide B, então, epsilon de C era menor ou igual do que epsilon de D. Agora, eu posso substituir a presença do epsilon por C dividir D. Tá? Eu posso substituir, e isso são afirmações equivalentes. Ela fica muito mais prático, né? Mais prático. Por quê? Por mais que você, para definir um domínio euclidiano, você precise definir uma função euclidiana, mas encontrar máximo divisor comum independe de qual função euclidiana você definiu. Certo? Porque basta olhar a divisibilidade. Ou seja, se eu tenho duas funções euclidianas sobre um domínio que define um domínio de integridade, essa função euclidiana é indiferente para os máximos divisores comuns. Certo? Beleza? Posso ter duas lá, mas o máximo divisor comum não olha para essa função euclidiana. Isso é bem interessante. E forte também. É. E até um pouco anti-intuitivo, mas isso acontece. Beleza? Bom, gente, eu vou deixar de exercício, viu? Porque eu já cansei. Vou botar na lista até. Mas é simples, tá? Não é um corolário simples. Certo? Vou deixar de exercício. E aí a gente acaba a aula mais cedo. Alguma dúvida? Façam a lista. A última questão já é uma questão que envolve essa relação de estar associados, tá? Mas não precisa usar o teorema de Bizet. Eu vou ver se eu coloco um exercício que envolva o teorema de Bizet. Ainda tenho que atualizar a lista com as coisas que veremos na próxima aula. Podem escrever aí presente, viu, antes que eu pare de gravar. Outra coisa. Na próxima aula a gente vai falar de domínios de ideais principais. Basicamente, o que é isso? São domínios de integridade onde todo o ideal é principal. E a gente vai mostrar que todo domínio ideal principal é um domínio euclidiano. A gente vai provar. A recíproca não é verdadeira. Ou é o contrário? Não lembro. Domínio ideal. Todo domínio euclidiano é um domínio ideal principal. É isso aí. O contrário que é falso. Faz na próxima aula, beleza? E aí a gente já começa a definir na próxima aula quais são os elementos primos, tá? De um domínio de ideias principais, ou de um domínio de integridade. Quem são os elementos primos. Tá? E aí, cada vez mais, a gente se aproxima da teoria de números. Uma generalização da teoria de números. Depois a gente tem um domínio de fatoração única, e aí você já deve até imaginar o que é, né? É a possibilidade de fatorar por primos os elementos do domínio. Algo análogo com o teorema fundamental da aritmética. Então, realmente a gente está replicando todas essas ideias. E aí tudo isso é útil no anel de polinômio, tá? Como o anel de polinômio agora tem essa cara, o anel de polinômio são domínios de ideais principais, então todo ideal ele é principal, então ele é gerado por um polinômio, então tudo isso, aí basta olhar os polinômios irredutíveis, tá? E aí, como é também domínio de fatoração única, todo polinômio pode ser fatorado, a gente tem uma generalização desse teorema da aritmética para polinômio, tudo isso, tá?
Então, façam a lista, não vacilem. Está perto do final, mas não vacilem. Tá? Falta mais uma atividade avaliativa e mais uma prova. É por isso que a teoria dos números é ainda bastante relevante, né? Exatamente, muito relevante. E tem muita coisa ainda na teoria do número que não foi coberta, principalmente esse mundo dos primos. Sim, sim, é um problema em aberto. Exatamente, em aberto. Então, possivelmente solucionando problemas sobre primos, números primos, soluciona problemas sobre polinômios primos. Né? Sim, sim. Só perceber que a gente está sempre replicando as ideias. Beleza, gente. Nos vemos quarta. Tá? E aí a gente continua. Tá certo. Até quarta, tá? Até.